Oi, gente. Olha, a chuva aqui está muito forte e deve ter havido aí uma interrupção onde caiu a conexão da internet e a gente pede aí que se considere e que aproveite. Se você estava conversando comigo, falando do monofásico, gostando da nossa exposição, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe. Compartilhe com todas as pessoas que você conhece, para que mais uma vez essa informação ela seja divulgada e cada vez mais pessoas conheçam os seus direitos e possam então reivindicá-los. Olha só que interessante o que nós estávamos comentando, né? Nós estávamos comentando sobre o monofásico, que é um tributo que se tem na primeira fase, numa única fase, por isso monofásico, a tributação. Então, todo aquele recolhimento que é feito posteriormente é feito incorretamente. E feito incorretamente, por quê? Porque, efetivamente, nós temos que o primeiro, ele já pagou um valor maior para que nenhuma outra fase fosse tributada. Então, o que ocorre é que muitos comerciantes, muitos empresários, desconhecendo esse direito, passa as informações das suas notas fiscais emitidas para o contador e o contador não faz a diferenciação dos produtos monofásicos e não monofásicos. Ou seja, ele tributa de novo todos os produtos e esses valores, então, podem ser restituídos através da repetição de indébito ou da forma administrativa, sendo solicitado no próprio sistema fiscal que nós temos agora. Então, vejamos. O que é a monofasia? A monofasia, então, é um sistema que o próprio fisco, para se beneficiar, para facilitar a sua fiscalização, ele criou para tributar de forma um pouco mais pesada, mas numa única fase, alguns produtos, como por exemplo, água, cerveja, alguns produtos de mecânica, peças de carro. Então são muitas os produtos, a lista é imensa e muitos dos contribuintes não sabem disso. E o que ocorre? Ocorre que eles continuam pagando impostos e esses valores então ficam para o fisco. Isso é inadmissível, né, gente? Até por conta do momento que nós estamos vivendo, um momento econômico de restabelecimento da nossa pujança econômica, e a gente tem que estar sempre alerta para orientar e de forma muito clara o contribuinte para que ele possa reivindicar. Veja que é os últimos 5 anos, ele pode, os últimos 60 meses, os últimos 5 anos, portanto, ele pode reivindicar esses valores com correção Selic. Isso significa, implica que o contador, ele pode ter equivocadamente jogado todos os produtos na lista dos não monofásicos. Então, nós teremos que ter esse discernimento para separarmos os produtos monofásicos dos não monofásicos, listarmos no sistema e reivindicarmos então para o empresário esses valores. Agora, a pergunta que não quer calar: é necessária a Ordem dos Advogados do Brasil, a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, para fazer essa reivindicação no âmbito administrativo? E a resposta é não. Sim, qualquer pessoa que tenha o certificado digital, que tenha a sua assinatura digital, poderá, conhecendo do sistema, fazer com que o sistema reconheça a monofasia, ou seja, todos os produtos monofásicos na lista dos monofásicos e os não monofásicos na lista dos não monofásicos, para que então,
se verifique todos os valores pagos incorretamente e esse então será o valor a ser reivindicado pelo contribuinte junto ao fisco. E ele pode fazer isso tudo no sistema, tudo isso pelo sistema do próprio fisco, pelo computador. Sim, exatamente. E é claro que o que ocorre no mais das vezes é que o contador que sempre fez esse trabalho, ele acaba, depois disso, depois de ter feito esse pedido, né, ou no caso o contribuinte ter feito esse pedido, há então a necessidade que o empresário ele observe para não continuar no mesmo erro, ou seja, ele passa então a acertar, ele pode a partir de então sempre separar os produtos e listar separadamente os produtos monofásicos e os produtos não monofásicos para recolher apenas os produtos não monofásicos e então passar a recolher corretamente, não precisar pedir de volta o dinheiro. Por quê? Porque se ele continuar dando para o contador vai jogar tudo na mesma cesta dos não monofásicos, ele vai continuar pagando imposto indevido e tendo que sempre pedir de volta um dinheiro que podia estar no caixa dele, podia estar no giro dele, investimentos, enfim, para ele levar a sua atividade empresarial de forma mais saudável financeiramente, não é? Pois é. Então, existe sempre essa necessidade. Vocês estão gostando? Por favor, põe aí o seu like, compartilhe e comente. Comente se vocês conhecem algum empresário que tenha, por exemplo, esse tipo de problema. E é interessante que alguns empresários podem, e eu tenho certeza que isso é muito factível, até contratar alguém para fazer essa diferenciação e colocar de forma correta no sistema. E, claro, com ou sem a parceria do contador, ter esse discernimento para que, depois de receber todos os impostos recolhidos indevidamente, passe então a fazer os seus recolhimentos de forma correta, legal e constitucional e não precisar mais pedir essa restituição, né? Porque já está pagando corretamente o tributo. Então, mais uma vez, deixem o like, comentem aqui a respeito de como vocês já ouviram falar ou o que vocês acham desse assunto, que é super interessante. Os valores são muito interessantes, são todos corrigidos pela Selic, os últimos 5 anos, todos corrigidos pela Selic. O valor, então, nós estamos aqui diante de uma questão em que os honorários é por resultado econômico, né? E então nós temos, conforme a própria tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, a prerrogativa de cobrar até 30% do valor da causa ou mais, 30% é inclusive o valor da tabela mínimo, mas é uma referência para você efetivamente fazer esse trabalho para o empresário, prestar o seu serviço, buscar inclusive, gente, olha só, tem aquele empresário que está perto da sua casa, né? Está perto da sua casa, então conversar com ele, explicar para ele esse direito que ele tem, né? É muito importante a divulgação da informação. Ele sabendo do que ele pode reivindicar é muito melhor do que viver na ignorância, né, gente? Então é importante sim a gente fazer esse trabalho de estar levando a informação e podendo ajudá-los a partir do momento que há aí a identificação da questão da monofasia. Então, eu gostaria de aproveitar e contar para vocês que recentemente, ao conversar com um empresário, eu pude verificar
que sim, ele não tinha condições nem informações para trazer a solução do problema. Então ele estava precisando da nossa ajuda e com muito gosto a gente pôde aí auxiliá-lo. Mas existe sim muitos empresários que eles mesmos colocam os dados no sistema para normalmente numa planilha de Excel para passar então, e o contador então ele faz esse trabalho. E há a possibilidade de se treinar alguém, até por conta do próprio empresário, para fazer o recolhimento correto. Eu queria aproveitar e dar uma boa noite aí para a Andressa, para o Odélio, para o Paulo Madeira e para o Adelmo, meu querido amigo Adelmo e aluno, né, Adelmo? Muitos anos aí trabalhando juntos aí na academia e um prazer tê-lo aqui. É sempre, vocês todos são todos muito bem-vindos. Olha só que interessante, né, essa questão. Nesse momento, eu pude perceber que existe uma dúvida também com relação a como o profissional que é de outra área, por exemplo, da área trabalhista ou da civil, como que ele deve proceder nesses casos, né? Então, é muito simples. No direito tributário, nós temos muito poucas peças processuais, é muito simples a processualística. E aqui, agora, fica a dica, né? A necessidade, sim, de, como toda e qualquer ação judicial, se assim for necessário, se fazer a procuração, se elaborar a procuração, se elaborar o contrato de prestação de serviço, deixando bem claro, principalmente essas cláusulas que são inerentes aí à questão da tributação específica do monofásico. Adelmo, muito boa noite, muito obrigada pela presença, viu? Eu tô vendo aqui a sua notificação. Josi, boa noite, amiga. Boa noite, obrigada pelo prestígio. 1000 vezes bem-vindos todos, viu? A Josi está dizendo que eu sou uma advogada maravilhosa. Muito agradecida, Josi, muito agradecida. Você é uma pessoa muito especial. Muito obrigada, amiga. Então, a gente pode verificar que nesse momento é importante também esclarecer o empresário que da nossa prestação de serviço, do trabalho que isso vai exigir e da necessidade, então, de ingressar com uma ação ou não. Porque, no mais das vezes, no âmbito administrativo mesmo, se obtém o êxito. E como que é isso? Há a necessidade, então, como eu disse, de informar no sistema o que é os produtos monofásicos e não monofásicos, se reivindicar os valores e, se o valor reivindicado for creditado na conta do empresário, pronto, tá ótimo, êxito e é partir pro abraço, todo mundo feliz, final feliz, né? Vamos partir para pizza. Mas existe sim, às vezes, a necessidade de esclarecimentos ou às vezes até de negação. Nesses casos, é sim necessário ingressar com a ação. E a ação é a repetição de indébito, uma ação muito conhecida, para pedir a devolução dos valores pagos indevidamente ao fisco. Esses valores, então, eles podem demorar um pouco mais, porque vai depender de todo o rito da processualística judicial, mas é sempre, mais às vezes, a questão é sempre muito tranquila de se tratar e o êxito, em razão da passividade da questão, é muito grande. O êxito, percentual de êxito é mesmo muito bom, muito tranquila a ação de repetição de indébito com relação aos pagamentos indevidos no monofásico. E eu gostaria que vocês colocassem, por favor, aí algumas questões, algumas dúvidas,
para a gente esclarecer. E eu não sei se pulei alguma pessoa ou alguma pergunta, que é muito rápido às vezes aqui as anotações, os apontamentos, mas a gente vai responder posteriormente com certeza, com muito gosto. Eu gostaria então de pedir mais uma vez para que vocês pusessem aí o like de vocês, o gostei, e colocassem aí, além dos comentários, compartilhassem também essa informação, essa live com as pessoas todas que vocês conhecem, porque às vezes vocês nem imaginam quem é que vai mais precisar dessa informação para efetivamente parar de deixar dinheiro na mesa e receber de volta aí o dinheiro pago indevidamente, tá certo, gente? Gostaria que vocês pusessem aqui então, eventualmente, alguma dúvida. Eu vou aproveitar então, vou introduzir aqui uma questão muito interessante que diz respeito, nós estamos até agora falando sobre direito tributário nacional, né? Nós estamos falando aqui da legislação existente, que além da lei 11.033 de 2004, nós temos uma legislação anterior que foi uma medida provisória, a número 66 de 2002, e posteriormente, né, convertida em lei, a lei 10.637 de 2002, que fala do monofásico. Então tudo isso está normatizado, e vai permitir então essa questão ser observada para o melhor recolhimento. Eu tô vendo aqui, o Adelmo colocou que a peça embargos à execução fiscal do artigo 16 da lei 6.830 de 80, às vezes é necessária, né? Bom, às vezes o fisco cobra realmente, né, eventualmente algum contador que venha, olha só, é uma possibilidade interessante que o Adelmo coloca aqui, hein, gente? Eu tô vislumbrando a seguinte hipótese, olha a história. Então, o que a execução pode nos trazer? O fisco pode executar fiscalmente um contribuinte quando ele não paga o tributo. Então, vejamos, o contador, de forma incorreta, vai e coloca todos os produtos numa cesta só, como se fossem todos não monofásicos, e coloca a informação para o fisco. E não faz o correspondente recolhimento, o correspondente pagamento daquele tributo. Aí, obviamente, que o fisco irá cobrar. E aí, quando o fisco vier a cobrar, o contribuinte terá que se defender. E é importante que o tributarista esteja atento para esse detalhe, porque se nós estivermos diante de um produto que é monofásico, até mesmo essa cobrança é indevida e tem que ser esclarecida nessa defesa do contribuinte, que é aí os embargos da execução fiscal. Então, realmente, Adelmo, bem lembrado, né? A defesa do contribuinte, se houver execução fiscal, tem aí a possibilidade de se nomear a penhora, inclusive bens, né, que podem ser levados à penhora, e esses bens podem até mesmo serem levados à asta pública, leiloados para satisfação desse crédito. Olha o perigo que se corre, né, gente? Na nossa vida, a gente tem que esclarecer alguns detalhes de forma muito clara, para que não haja dúvida. Isso é feito para o contribuinte, mas também nas peças a gente deve fazer para o magistrado, como se nós estivéssemos dando uma aula para o magistrado, para ensinar, vocês vão dizer,
Mas o magistrado já sabe do direito? Sim, mas é importante que ele saiba daquele direito específico, o que aconteceu naquele caso. E é bom a gente explanar de forma bem clara e bem detalhada para que a defesa desse contribuinte seja feita de forma muito cuidadosa, muito bem feita, com muita clareza, né? Então, além da repetição de indébito, que é quando efetivamente o empresário, ele sabe que está pagando a maior, fica sabendo, né? Passa a ter o conhecimento de que existe o monofásico, que muitos dos produtos que ele comercializa são monofásicos ou possuem a monofasia, e passa então a reivindicar os direitos através da repetição de indébito ou pelo âmbito administrativo, o próprio sistema possibilita ele fazer isso, ou ainda a partir de uma cobrança indevida do fisco pelos tributos que são indevidos, sim, a gente pode se valer aí dos embargos da execução fiscal. Existe também a exceção de pré-executividade, quando no caso do contribuinte não ter nem como garantir o montante integral dos valores a serem cobrados pelo fisco, ele também fazer a sua defesa. Mas isso é uma exceção mesmo, como o nome diz, a exceção de pré-executividade, mas a peça mais robusta para se garantir o juízo e se fazer a defesa do contribuinte nesse caso é mesmo, conforme o Adelmo bem lembrou, os embargos de execução fiscal aí da Lei 6.830 de 1980. Muito obrigada pela participação, Adelmo. Excelente. Muito legal. Olha só, a partir daí, então, nós podemos verificar que esse proceder tem que estar sempre muito alinhado com o profissional que vai dar continuidade, então, a essas informações para o fisco. Porque, senão, o empresário ele vai continuar pagando indevidamente o tributo. Então, é muito importante que a gente tenha em mente que, além de pedir a restituição dos produtos monofásicos que tiveram aí uma tributação indevida, é importante cuidar no aspecto de parar de informar errado o fisco, passar a informar corretamente e recolher corretamente, sem precisar pedir de volta os valores, nem reivindicar, nem administrativamente, nem judicialmente. Tá certo? Olha só que interessante, eu fico contente que estou vendo aqui que a Vanessa Nogueira entrou, uma excelente tributarista. Muito prazer tê-la aqui, Vanessa, uma honra, viu? Muito obrigada, 1000 vezes obrigada para todos que estão aqui presentes, eu agradeço imenso e vou pedir para vocês mais uma vez, deixem o seu like, comentem aqui embaixo nos comentários e compartilhem essa live. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que paga indevidamente aí, por exemplo, uma lista enorme de produtos, mas a água, a cerveja e alguns produtos, inclusive de drogaria e de mecânica, é constante lá da lista e a gente tem que sim informar o empresário que é indevido o recolhimento desses produtos. Vanessa está aqui dizendo maravilhosa, muito agradecida, viu, Van? Você que é maravilhosa também, tá? Então, nós estamos aqui para efetivamente darmos esse suporte e informarmos aí o contribuinte sobre todas essas questões. Eu agradeço de coração a todos que estiveram aqui comigo hoje. Vou convidá-los para continuarem comigo. Eu vou continuar vindo aqui nesse mesmo lugar às 19h30 e conto com a presença de todos vocês. Muito obrigada. Abraço grande no coração de cada um e até amanhã, se Deus quiser. Até mais.